Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com esse novo pacto, a nova aliança, este dom inefável de Deus que é a graça do Senhor. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, que bom. Você está ligado, a partir deste momento, com um programa cristão evangélico. Não estou aqui mercadejando a palavra. Estou aqui para lhe anunciar coisas boas e importantes da parte do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Evangélica Cristo Vive, que é composta de um numeroso povo, dá o suporte para que nós possamos, então, interagir e criar essa sinergia com centenas, quizás milhares de pessoas. Hoje o nosso programa se reveste de uma importância ímpar. Eu quero lhe falar sobre a maior arma, sobre o maior poder, sobre o maior dom que a Bíblia revela, que é o dom da fé, que é o poder da fé, que é a vitória da fé. Vamos conversar um pouco sobre fé. Talvez seja tudo o que nós precisemos nesta hora para o enfrentamento das circunstâncias que nós estamos vivendo em nosso país. Vamos para o meu escritório e eu venho compartilhar com você a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. O que é a fé? Primeira pergunta é, o que é a fé? Fé não é um sentimento. Fé não é uma emoção carnal. Fé não é algo que eu conheça empiricamente. Fé é, na realidade, um dom de Deus. O apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja dos Efésios, ele diz isso: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Esta fé não vem de vós. Não é humana, não é da carne. E Paulo diz, Efésios 2,8, é dom de Deus. Você sabe que no passado, antes do momento mais histórico da humanidade, Cristo morreu, ressuscitou. Portanto, se vivia o antigo pacto, se vivia uma vida espiritual arraigada aos princípios judaizantes. Com Paulo, a igreja é formada dentro dos valores e modelos atuais. Uma congregação, um pastor, as ovelhas do Senhor e, acima de tudo, a presença de Deus. Então, pela fé, e esta expressão mexe muito com o meu coração, porque eu vejo em inúmeros livros da Bíblia Sagrada, como é que pessoas se moveram, como é que pessoas enfrentaram, como é que pessoas foram capazes de se sobrepor, como é que pessoas venceram exércitos, como é que pessoas saíram de uma fornalha ou mesmo de uma cova de um leão. Isso tudo por causa da fé. Então, pense comigo, fé é um dom de Deus. Fé não vem de nós. Pastor, e como é que eu recebo esse dom? Então, o apóstolo São Paulo, quando escreve Romanos, ele explica, ele diz assim, capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que a fé vem. Quer dizer que a fé existe, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um carisma de Deus, é algo que nos faz imaginar e pensar em coisas grandiosas, sobrenaturais. Tudo isso são atitudes da fé. Mas Paulo está dizendo que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Você veja como é que é importante termos este conhecimento. A fé vem. Ou seja, Deus tem um dom. Quando eu ouço a palavra de Cristo, quando eu ouço o Evangelho eterno, quando os meus olhos espirituais são iluminados, quando o meu coração é circuncidado com a palavra, quando eu passo por um novo nascimento,
quando eu sou reconciliado com Deus, isto tudo, amado, começa com a pregação da fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da fé. Significa que se eu ouço outros tipos de pregações, e hoje estamos vivendo uma modernidade incrível, me apercebo do exagero de alguns teólogos modernos querendo transformar a Bíblia, querendo ajeitar a Bíblia, querendo dar um toque de modernismo na Bíblia, mas, senhores, não existe nada mais atual e mais moderno do que a Bíblia. O que Deus fala aqui é mais atual do que o jornal que saiu esta madrugada. Então diz que a fé vem, quer dizer que ela existe, é um dom de Deus. E quando eu ouço a pregação do Evangelho, você sabe que Deus está falando muito ao seu coração? Porque existem pregações e pregações. Existem pessoas que mercantilizam a palavra de Deus, mercadejam a palavra de Deus. Isso não é a palavra que traz fé. A única palavra que realmente faz com que a fé venha é a revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pacto perfeito, esta nova aliança de melhores e superiores promessas. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nós já estamos entendendo que se eu ouvir filosofia do mundo, se eu ouvir pregações carnais, se eu me deter ou então abrir o meu coração para absorver pensamentos de filosofia, enfim, nada disto provoca esse dom da fé. Então, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Pastor, e o que é que produz esta fé na nossa vida? E aí vamos agora para o que nos interessa hoje, é sabermos exatamente qual é a função desta fé. O que a fé faz? Esta fé que vem pelo ouvir a palavra. Quer dizer que se você ouvir mensagens humanas, carnais, de uma entidade, de uma filosofia, nada vai acontecer na sua vida. Isso é cinza. Mas quando você ouve a palavra, recebe a palavra, toma posse da palavra, significa duas coisas. Primeiro, você é uma ovelha de Jesus. Você tem ouvidos ovelinos, tem tímpanos ovelinos. Segundo lugar, prova a sua eleição, a sua predestinação, a sua chamada. Porque Deus deixa claro que a fé representa o quê? A manifestação de Deus na nossa vida. Então, o que faz? Uma pessoa que é movida pela fé, o que ela faz? Olha só o que diz Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então diz que a fé é a certeza. Como é que eu posso ter certeza de alguma coisa se eu tiver uma fé humana? Lembra-se no passado, Abacuque diz, o justo vive por sua fé. Jesus chegou a ter encontro com muita gente e disse, olha, homens de pequena fé. Havia níveis, né? Homens de grande fé. Poderosa esta mulher, nunca vi esta fé como em Israel. Então, você percebe que ali era uma fé humana, era uma convicção humana. E quando a pessoa é dirigida, movida por uma fé humana, é um dia que ela se sente um Hércules carregando o mundo nas costas e no dia seguinte se sente a pior pessoa desta terra. Então, eu quero lhe dizer que a fé é realmente a arma que nós precisamos de ter nesses dias. É uma certeza, é uma convicção de fatos que se não veem, mas que se esperam. Por que isto é tão importante, apóstolo? Nós vivemos dias extremamente difíceis. E grande parte do nosso país, grande parte do nosso povo, vive amedrontado. Porque 24 horas por dia somos assaltados verdadeiramente por mensagens avassaladoras, mensagens destrutivas, mensagens de morte. Você liga qualquer canal de televisão, morreu, morreu, morreu. Você liga a rádio, morreu. Então as pessoas estão debaixo de algo que é muito mais letal do que um vírus. O vírus é letal, mas o medo é muito mais letal, porque o medo paralisa a pessoa.
O medo impede a pessoa de ir, o medo impede da pessoa arriscar, o medo impede da pessoa tomar decisões de passos concretos na sua vida. Por isso Jesus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não faço absolutamente nada na minha vida. Então, como é que eu, como pastor, posso administrar a obra de um rebanho tão grande? Como é que é possível eu encorajar as pessoas? Olha, há um hino que está aí na praça, muito lindo, diz, eu não sei como é que nós chegamos aqui, eu não sei como é que nós estamos de pé, mas eu creio em milagres. Então, o milagre também é algo que depende da nossa fé. Um dia Jesus disse isso. Disse, olha, se você tiver fé e não duvidar no seu coração, aleluia, não duvidar no seu coração, você poderá dizer a este monte, monte, arreda-te. E diz a palavra do Senhor, e assim acontecerá, o monte se arredará. Agora imagine você o monte, uma crise financeira, um problema familiar, um desastre emocional, um desequilíbrio de alguma área da tua saúde, uma descompensação. Você sabe, os médicos estão dizendo, e nós acreditamos nisto, claro, na ciência, que quando há uma comorbidade descompensada, a pessoa fica muito vulnerável. Se ela tem glicose alta, se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta, se ela tem uma origem de alguma coisa, de um tumorosa, enfim, uma comorbidade. Se ela não estiver compensada, esta pessoa fica muito vulnerável. Como é que eu, com todas as vulnerabilidades da vida, posso viver dizendo, eu creio, eu acredito? Isso não pode ser uma convicção humana, não pode ser uma coisa que venha do meu peito, tem que vir do alto, tem que vir do Senhor. Então, quando eu vivi 21 anos na Igreja Católica, eu não tinha noção nem de quem era Deus, nem da Bíblia, nem fé absolutamente, porque eu me dedicava a uma religião. Religião é uma coisa amorfa, religião não leva a nenhum lugar. Religião, você sabe o que se faz por causa da religião, em muitos lugares deste mundo. O que eu estou lhe falando é de uma experiência viva, uma experiência viva com Deus. Quando você diz, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador, este dom já está na tua vida, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, é maravilhoso ver uma pessoa que tem fé, que age pela fé, que se move pela fé. O apóstolo São Paulo explicou à igreja dizendo, olha, nós cristãos não andamos pelo que vemos. Se eu andar pelo que eu vejo, que eu ouço, que eu leio, eu vivo totalmente ao quebrado. Mas eu não ando por aquilo que eu vejo. Dentro de mim há uma consciência muito mais forte, muito mais poderosa, que é esta fé. A fé que é a certeza, a fé que é a convicção. Então eu não me deixo enganar por Satanás. O Satanás muitas vezes coloca situações na vida da pessoa para que ela descreia, para que ela se afaste de Deus, para que ela não vá à igreja, não acredite nas promessas bíblicas. Existe um campo minado aí muitas vezes quando a pessoa não tem a fé como o pilar da sua vida. Então, a fé é a certeza, a fé vem, a fé é uma convicção, a fé é um dom. Pastor, agora, de fato, me fale de pessoas que foram capazes de, por causa da fé, mover o mundo. Bom, e a Bíblia fala aqui de uma grande quantidade de pessoas, uma galeria de pessoas que foram heróis na fé. Então, por exemplo, o apóstolo São Paulo fala, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Diz que Abraão ouviu Deus dizer, Abraão, larga a sua parentela, larga aí os caldeus, larga a Mesopotâmia, larga a idolatria e venha para uma terra
que eu te mostrarei. Não houve um segundo de hesitação no coração de Abraão. Ele pegou as biquatas, chamou Sara e disse, vamos para uma terra. Ele disse, qual? Ele disse, olha, não sei. Deus disse que é uma terra que ele me mostraria. Então ele disse, eu tenho uma convicção porque eu aguardo algo muito poderoso. Ele fala aqui, a cidade que tem fundamento, eu aguardo em Deus. E olha que na peregrinação de Abraão, ele teve momentos de grande provação, como por exemplo, depois de ter nascido o seu filho Isaac, quando Deus o pediu num sacrifício. Ele não hesitou, ele não titubeou, ele não ficou entre dois pensamentos. Ele diz, Deus está dizendo, está certo, a Bíblia diz, está correto. Deus fala, eu recebo, eu tomo posse. Isso já eram atitudes da fé. Por isso, Abraão é chamado o pai na fé. Então diz que ele não hesitou. A fé não hesita. Você sabe qual é uma das características da fé? A fé é ousada. Os americanos têm uma expressão, daring faith, né? A fé ousada. João, quando escreve a sua epístola, 1 João 5,4, ele diz, olha, nós temos uma fé que vence o mundo. A única forma de você ser um vencedor e de vencer tudo aquilo que tem sido obstáculo, barreira, dificuldade, situações que o inimigo coloca no caminho, enfim, as setas, os dardos inflamados do inimigo, o homem mau, o enganador, o sanguinário, a mentira, o engano, a iniquidade, as armas forjadas, as fortalezas, as sofismas, são coisas reais. A única forma de eu vencer este mundo é usando a minha fé. É usando uma fé legítima, a verdadeira fé de Jesus. Nós temos o mesmo dom da fé, a fé de Jesus. Nós somos pessoas que Deus deu uma medida de fé e repartiu a cada um a mesma medida de fé. Então eu tenho uma medida de fé, você tem a mesma medida. E a Bíblia deixa claro também que a diferença entre as pessoas da fé e as pessoas que vivem vencendo a fé é a confiança nesta fé. A vossa confiança tem grande galardão. Ou seja, quando eu uso a fé, quando eu digo, Senhor, pela fé eu estou curado, pela fé a minha empresa está restaurada, pela fé o meu casamento, pela fé os meus empreendimentos, pela fé, pela certeza, pela convicção, pelo dom, por esta manifestação tão poderosa, vitoriosa, então as coisas tomam uma dimensão muito diferente. E eu queria deixar-lhe este pensamento, porque nós vivemos exatamente o momento mais propício para a vida da igreja, a vida espiritual. E eu creio mesmo que ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é imparável. Porque o alicerce desta igreja é Jesus Cristo. A rocha, a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é imparável. Mais do que nunca, neste período tão avassalador da humanidade, nós precisamos da fé de Jesus Cristo, nós precisamos primeiro do Senhor Jesus Cristo, da sua fé, desse dom maravilhoso, destas virtudes da fé, e depois começarmos na prática a ter atitudes de fé. Você nunca mais vai se acovardar na vida, nunca mais ninguém te pisará, nunca mais você será cauda, nunca mais você estará por baixo, porque a fé vence, a fé vence. E nós queremos ver vitória na nossa vida. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver prodígios, maravilhas, sinais de Deus. Eu quero que o cego veja, o paralítico anda, o coxo salta, o surdo ouça, o mudo fala, o morto ressuscita. Eu creio que isto é possível. Isso não é uma fé humana, não é a minha carne que diz que crê. É algo superior, um dom que está dentro de mim, diz Miguel, acredite. Eu queria lhe dizer hoje, Deus está falando ao seu coração, acredite, as coisas vão mudar, você vai vencer essa situação, a doença vai ser derrotada. Vamos agora, então, orar rapidamente. Pai amado e bendito, eu sinto a Tua presença aqui nos estúdios, eu sei que nós estamos cercados de anjos, Pai, anjos vigilantes, anjos protetores, anjos de cura, anjos de finanças, anjos de mover sobrenatural. Ó Deus, e nesta hora eu oro por este homem, esta mulher, esta família, Senhor, que tem sido
enganados pelo inimigo, têm absorvido uma mensagem maligna deste mundo, que nesta hora seja repreendido, seja paralisado todo o efeito de qualquer mensagem na tua mente ou no teu subconsciente, não venha de Deus. Se não é de Deus, está arriscada da tua vida. Eu declaro que sobre você está a bênção do Senhor. São paralisados o espírito da morte, o espírito da doença, da pobreza, da miséria, da falta. Estão paralisados esses espíritos, são armas forjadas para que você prevaleça. Você já prevaleceu. Diga amém, diga apóstolo, eu já prevaleci. Você é capaz de dar um glória a Deus na sua casa, no hospital onde você está. Eu já saí deste hospital, eu já saí desta situação perigosa, eu já tenho uma porta aberta. Começa a usar uma confissão de fé. Deus vai me honrar muito. Ele tem me honrado muito. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Hoje é sábado. Mas quero lembrar que amanhã teremos 2 cultos na igreja. 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, onde está a Catedral Cristo Vive. 9 da manhã e 6 da tarde. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Gostaria muito que você viesse. Nós estamos falando numa série de mensagens muito intensa e profunda, aquilo que é o mais refinado da Bíblia. Nós estamos compreendendo virtuosa e sabiamente o que é viver cercado de um mover sobrenatural e angelical. Você vai ouvir coisas inefáveis e a sua vida vai mudar. Termino agradecendo a Deus de todo o meu coração de poder estar aqui tão íntimo com você, podermos compartilhar a palavra, podermos de forma tranquila absorver os ensinamentos do Espírito. Obrigado pelo que Deus já fez em tua vida. Deus já fez esta manhã algo muito grande na tua vida. Amém? Quero agradecer ao povo da igreja e quero agradecer em particular a um casal de Deus. Um casal jovem, empresários, Rodrigo e Fabiana Ambrosio, donos do Turbomil. Turbomil é um mercado do século 21, em Vila Emil Mesquita. Muitas pessoas dão testemunho que elas, ao comprarem no mercado Turbomil, são muito abençoadas. Eu recomendo em nome de Jesus. Obrigado, meu querido filho Rodrigo Ambrosio e Fabiano, pelo exemplo, o testemunho do que vocês fazem, pregam e vivem a palavra, dando suporte a esta programação. Quero terminar dizendo que agora você vai ouvir minha filha mais velha, a bispa nacional, a minha filha primogênita, que vai falar sobre literatura. Amém? Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao Senhor Jesus por nos dar este privilégio de sermos porta-vozes da sua vontade. Um domingo muito feliz, um final de semana abençoadíssimo. E olha, em Cristo você já venceu. Em Jesus Cristo você já triunfou. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já caiu. Muito bom dia, graça e paz. Fique com as bispas, por favor. Até o próximo encontro.